Boa noite, queridos amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo. Gostaria de convidar todos que neste momento possam colocar seus pés no chão, possam fazer uma respiração profunda, soltar o ar, soltando todas as nossas angústias do dia, nossas preocupações. Pelo menos agora, vamos desapegar delas, nesse instante que estamos aqui reunidos, para que possamos juntos debater sobre o tema hoje, que é orgulho e julgamento. Então, tenha nos ensinar essas duas palavras pequenas, mas de profundo significado para todos nós. E convido a todos, junto comigo, que possamos levar nossos pensamentos em direção ao nosso Pai Celestial, agradecendo a Ele por todas as oportunidades, por nos dar esse mundo maravilhoso para vivermos, este mundo que nos abriga, este mundo que nos acolhe, que nos permite, nós, como espíritos, neste momento encarnados, possamos desfrutar dessa jornada de amor, de conhecimento. E o Senhor nos proporciona todas essas oportunidades, nos dá a oportunidade de servir através dos irmãos que necessitam do nosso auxílio, aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que neste momento estão hospitalizados, estão encarcerados, são andarilhos pelas ruas, nos dar a oportunidade de, no mínimo, rezar por eles neste momento. E pedimos, Pai, que o Senhor coloque ao lado deles os seus anjos, os seus filhos servidores, que possam reduzir um pouco de suas dores, sejam elas físicas, emocionais, possa acalentá-los, que eles possam sentir o abraço caloroso desse Pai, tão próximo, no qual Jesus nos ensinou que o Senhor é, que o Senhor possa percorrer cada lar que está conectado a este estudo dessa noite, derramando suas bênçãos, sua proteção. Peço a nossa Mãe Maria que nos dê a tua coragem quando disse o sim, que possamos dizer o sim para o nosso caminho de evolução, por auxílio próximo, todos os dias. Obrigado, Pai, por nos oportunizar este momento de aprendizado, de troca de informações, de reencontros, e que o Senhor nos abençoe, nos proteja durante esse tema, durante essa palestra, e que o Senhor nos proporcione tirar o máximo dos ensinamentos dessa noite e que nos auxilie também a colocá-los em prática no nosso dia a dia. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, muito bem, muito bem. Minha primeira palestra do ano, né? Eu já estava com saudade de todos, e nós começamos o ano, né, estudando essa obra. Comentei com a Anne hoje que quando eu li esse livro a primeira vez, e agora relendo a cada capítulo, né, isso daria até uma novela das 6, né? Essa trama de Paula, Margarete, agora, né, surgiu o Felipe, que é o médico, e tem outros personagens interessantes aí que serão nossos professores ao longo, na verdade, dessa jornada, né? Cada um tem uma vertente que nos vai ensinar um pouco. Acho que o objetivo desse livro é mostrar o que muitas vezes a espiritualidade traz para a gente, que nem tudo é karma, nem tudo que acontece na vida da gente é algo que nós fizemos nas nossas vidas passadas e é que agora repercute. Isso existe? Sim, existe, isso é fato, a reencarnação existe para isso. Mas muitas coisas dos nossos dia a dia, eles acontecem em função simplesmente das nossas escolhas. Então o livro vem trazer isso, que não é só essa palavra que muitas vezes soa até pesada, né? Karma. É meu karma trabalhar num lugar assim, é meu karma conviver com alguém assim. Opa, peraí, mas e a escolha que eu fiz? Posso mudar a qualquer instante a nossa escolha e criar um caminho novo, um futuro novo. Nós temos sim uma linha que nós precisamos, como espíritos, quando descemos ao plano material, que é o que nós estamos hoje, né? Estamos aqui espíritos encarnados, nós temos uma linha mestra que nos vai nos conduzir para aquilo que nós viemos buscar, mas o caminho é aberto. A gente tem escolhas a fazer e para cada escolha se abre outras oportunidades.
né? E que o povo do além que lute para poder, né, se adaptar aos planos, né, quando a gente faz escolhas diferentes daquela que nós havíamos planejado. Eu gosto sempre de falar de filmes, né? Mas, por exemplo, tem um filme que indica isso muito, de uma forma muito clara. Se chama Os Agentes do Destino. Quem não assistiu, indico que assistam. E vai ver em relação muito sobre essa relação de livre-arbítrio, de escolhas. Vale a pena. Bem, voltando ao nosso enredo, nem tu nem carro, nem tu nem escolha, nós estamos aí acompanhando ao longo desses encontros a jornada de Paula. Só para a gente fazer, não tem quando a gente, né, abre uma novela, né? Nos capítulos anteriores, né? Então, né, o que que a gente viu no passado? Nós vimos lá no capítulo 1, né, que a Paula recebe uma ligação da mãe dela dizendo que ela tinha falecido, né? Então ela fica chocada, né, com aquele negócio né, da mãe, né? Por mais que ela esteja afastada da mãe, aquilo toma ela de uma forma muito inesperada. Aí a gente vai ver lá no capítulo 2, né, que ela está indo de um ônibus para a sociedade, e esse percurso de ônibus, cara, isso deve é muito, né? Vai fazendo a gente refletir. E ela traz essa reflexão esse tempo todo que ela ficou afastada da mãe, ela se lembra das brigas que tiveram, no dia que ela decidiu sair de casa, né, principalmente, né, para viver um grande amor, né, que é o Fabrício, enfim. E aí, né? Durante o próprio capítulo 2 ela descobre que esse Fabrício, na verdade, ele era casado, tinha outra família, né? Então, ela se deu com os burros na água, né? Brigou com a mãe por causa do Fabrício, depois, né? O Fabrício não era tudo aquilo. E no capítulo 3 ela chega no hospital, aí fica imaginando eu, né? Sai de lá achando que minha mãe estava morta. Chego no hospital, descubro que minha mãe não está morta. Eu ficaria muito feliz com essa notícia, né? Oxe, graças a Deus, um milagre operou. Então, ela se dá com isso. A mãe não está morta, houve um engano, né? Mas ela, de qualquer forma, né, fica feliz, mas ao mesmo tempo ela fica ali meio preocupada, assim, tudo bem, ótimo, minha mãe está viva, mas e agora? Né? Como que eu vou encarar tudo esse passado, eu sair? Então isso começa a trazer a ela um misto de sentimentos, que é onde a gente entra no capítulo 4 que ela vai reencontrar, né? A mãe dela se chama Margarete, então ela fica muito emocionada, né? Mas a Paula está ali totalmente dominada pela culpa. Isso, né? Isso é terrível para todos nós, né? E naquele momento ali de muita culpa, em função daquilo tudo, ela tem a mãe da Paula, Margarete. Vou chamar ela de Dona Margarete. Dona Margarete está lá, né? Ainda muito debilitada. E aí para você ver como que as coisas vão acontecendo, né? Durante todo esse tempo, Paula, ela não estava só afastada da mãe, ela também estava um pouco afastada de Deus. E ela se coloca a rezar, ó, depois de muito tempo. Você vê que como que Deus vai colocando e vai trazendo a gente nas nossas escolhas e trazendo reflexões, e aí depois acaba a gente se conectando com Ele novamente. Bem, depois, né, enquanto ela está ali, né, ainda aguardando notícia, aquele prazo todo, né, Paulo continua ali pensando, né, se envolvendo em toda aquela dor, aquela culpa, arrependimento, né? Depois ela começa, né, a saber aí, a mãe melhora, né? Ela começa ainda buscar mais informações da internação da mãe, ela descobre que tem um benfeitor, né, que pagou, custeou toda a internação da mãe dela. E aí ela esbarra com um médico, né, de nome Dr. Felipe. E aí vocês, ó, aguardem essas relações aí, hein? Né? É o spoiler do que há de vir. Mas guarda esse nome, Dr. Felipe, né? E ela começa a perceber que esse médico tem uma relação ali de muita proximidade com a mãe, trata ela com um jeito especial, leva a flor para ela, e ela começa a ficar ali tentando entender o que acontece. Aí a gente entra no capítulo que vai nos dar o tom dessa noite, que é o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, preparados para entrar nessa jornada comigo? Todo mundo já tinha lido o livro? Todo mundo, tô vendo só cabecinhas assim. A Rose diz que não. Aí, Rose, então foi bom eu contextualizar, né? Porque agora você já sabe aí como que vai ser a dinâmica daqui para frente. Então,
Vamos embora. O que que acontece? No capítulo 7, livro, ela o que que acontece? A mãe ela começa a ficar melhor, né? Então, ou seja, Paula começa, né, a ter algum contato com a sua mãe um pouco mais a fundo, só que Paula fica extremamente insegura. Ela, como que eu poderia dizer? Ela fica retraída. Por quê? Porque na cabeça dela, né, a mãe dela ia começar a fazer o quê? Primeiramente, talvez seria em função da culpa, ela acha que ela precisa de ser inconscientemente que a mãe deveria puni-la. Quando a mãe, não, vamos imaginar, né? Você vai e faz essa história todinha, né? A gente sai, brinca com a sua mãe, e aquele negócio larga, principalmente por causa de um amor, mesmo que possivelmente em função da briga, a mãe ia dizer assim, Paulo, esse cara tem certeza? Mãe é mãe, mãe tem sexto, sétimo, oitavo, nono sentido, né? Então faz tudo ali. E a gente, né, não dá ouvido. Aí a gente volta depois de 10 anos sem falar com a mãe da gente. Nossa mãe quase morrendo. Ninguém fala o quê? Ah, ela tem todo o direito de me criticar, como que minha mãe vai receber. E o que que acontece? Dona Margarete não fala nada. Ao contrário, ela acolhe a Paula com muito amor. E aí isso fica, Paulo fica extremamente incomodado com isso. Por quê? Porque lá atrás tem um sentimento de culpa. O sentimento de culpa leva a gente a fazer o quê? Achar que nós devemos ser punidos. E isso vai incomodando a Paula. Então, isso transcreve aí pelo capítulo 7, né? Então, ela, em função de Dona Margarete não cobrar explicação, não expressar mágoa, né? Ela só faz o quê? Ela acolhe a Paula. Então, ela fica ali né? Meio desconfortável com a situação, que não é o que ela esperava. Aí entra a nossa fase de orgulho e essa fase de a gente querer, né, ou não ser, ou julgar. E aí no capítulo 8 o que que acontece? O doutor Felipe pega e fala o seguinte, olha, sua mãe já pode voltar para casa. Só que Paula largou o emprego lá e veio correndo. E Dona Margarete vivia sozinha. E ele precisava de uma acompanhante. Aí o doutor Felipe, só que tem uma treta aí, né? O doutor Felipe era amigo de Dona Margarete. E o doutor Felipe sabia da história toda da filha. Então, o que que acontece? Quando a gente escuta uma história, a gente acaba fazendo o quê? A gente toma partido. Ele estava do lado, ele era, né? Dona Margarete para ele era tudo, e a filha era o quê? Era aquela. Ó, a minha mulher está falando aqui, aquela bruxa, né? Aquela que foi embora, que brigou com a mãe. Ou seja, ele tinha uma relação distante com ela. Então, o doutor Felipe não batia ali com os cornos dela, não. O que que aconteceu? Aí o doutor Felipe olha para ela e fala, ah, dona Margarete, né? Deu uma indireta, a senhora precisa, né, de ter uma companhia. Aí ela entende, acho que ali na jogada subjetiva dele, fala, não, mãe, tudo bem, eu vou ficar com a senhora, né? E elas voltam para casa. Esse retorno para casa, onde elas viveram, também traz outro turbilhão de emoções para a Paula. Por quê? Porque ela vai lembrar todo aquele processo que ela teve com a mãe e entra num processo ali de julgamento interno, né? Principalmente agora que estavam as duas, só elas, longe do hospital, ela começa assim: será que ela vai falar? Eu te avisei, eu falei isso com você, que aquele cara, apesar. E ela também fica assim: será que eu conto ou não conto à minha mãe o que aconteceu com o Fabrício? Porque até então a dona Margarete não sabe de nada, não sabe da treta que o Fabrício tinha outra família, não sabe de nada. E ela fica ali muito preocupada com isso. Então, o que que acontece? Deste inteiriço todo, né, que é o capítulo 7, então, meu capítulo 7. E isso, é o 6 e o 7. Não, o 7 e o 8. Então, convido depois para maiores detalhes que vocês vão lá no livro, leem lá para vocês verem até se eu fiz esse resumo de forma adequada. Depois vocês podem puxar minhas orelhas na próxima vez. Então, diante disso, nasce aí essa relação de Paula com o quê? Com orgulho e julgamento. Mas por que que nesses dois capítulos a gente tem esta relação de orgulho e julgamento? O que que acontece?
Essa história da Paula, ela vem o quê? Ela vai precisar lidar com o seu passado e a sua mãe, Margarete. Foi isso que a gente viu. Então, a mãe tem a notícia da morte, ela pega um ônibus e isso faz ela mergulhar no passado dela. Isso vai trazer à tona essas duas palavras, que é orgulho e julgamento. Essas duas coisas, isso geralmente acontece, passa no nosso dia a dia. O que a gente pode aprender com essa situação da Paula, tanto de orgulho quanto de julgamento? Porque, geralmente, nós somos muito orgulhosos. Orgulhosos do fato de a gente não quer ajuda. Nós achamos que, para que a gente mude, aliás, nós temos uma relação de, se eu admitir que eu estou errado, significa que eu não sou perfeito. E o orgulho quer vender isso para a gente. A nossa perfeição, a nossa superioridade. Lógico que isso não traz. A Paula, ela não tinha aquela pessoa orgulhosa no sentido de ser altiva, ser nariz empinado, né, de maltratar os outros, não, mas o orgulho dela, muitas vezes, é o orgulho mais silencioso, é o que mais lasca a gente, que é o orgulho da gente dar o braço a torcer, o orgulho da gente simplesmente levantar a mão e pedir ajuda. Sim, Bruno. Nós temos várias perguntas. Quando você quiser, eu já. Vai, já que eu já contei a história, né? Então já está todo mundo contextualizado, que vem as perguntas. Tá bom. O orgulho é um dos grandes entraves à evolução moral. Como podemos identificá-lo em nossas atitudes diárias? Muito bem. Exatamente assim, um dos caminhos que tem é o quê? É a gente, primeiro, se perguntar, dentro do contexto da nossa vida, se a gente, por exemplo, tem vergonha de pedir ajuda, de aceitar que está errado. Tanto é que lá no Livro dos Espíritos, em alguma questão que agora eu não me recordo, mas Kardec perguntou quais são os principais entraves para o desenvolvimento da humanidade, a evolução do espírito, alguma coisa assim. E a espiritualidade falar o orgulho e o egoísmo. Por que orgulho? Porque orgulho é essa necessidade que a gente tem de estar sempre certo. Então, estar sempre certo, para um orgulhoso, é muito difícil ele dar o braço a torcer. E não é só no sentido de estar errado, que era o caso da Paula, né? Dela admitir que errou, mas também de pedir ajuda. A gente vê muitas vezes, pessoas até em situação de rua que não se sentem, acham que não precisam de ajuda, mesmo precisando. Então, o orgulho, ele tá, é um sentimento que ele tem muitas facetas. No caso do estudo da Paula, no caso da Paula, o orgulho está centrado nesta questão dela fazer o quê? Ela acredita, por exemplo, por ela ter falhado, eu não mereço ser amado. Então, ou seja, o orgulho também está no processo, entrelaçado no processo de culpa. Então, ou seja, não, se eu fiz isso, eu sou tão orgulhoso que eu não mereço uma segunda chance. Então, a gente começa a identificar o orgulho em nossas atitudes, podemos, com essa simples frase, estou deixando de pedir ajuda? Ou o quanto eu estou dificultando ou não quero aceitar que eu errei? Essas são perguntas simples, mas de difícil para o orgulhoso, difícil responder. Então, assim, ele é um entrave para a evolução, por quê? Porque ele impede que a gente toma as medidas que seriam do outro lado do orgulho, que seriam as medidas humildes. Eu entender que eu errei, eu pedir perdão, eu oferecer perdão, coisas que Jesus nos ensinou e deixou vários episódios descritos nos evangelhos. Então, assim, vamos começar a monitorar as nossas atitudes durante o dia e começar a olhar. Eu acho assim que não só o orgulho, mas com vários outros sentimentos que nos impedem
de ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, eu não vou dizer nem de evoluir, porque qual é o resultado da evolução? Eu viver melhor. Eu viver principalmente melhor comigo mesmo, aceitar melhor quem eu sou, aceitar melhor o espírito em construção que eu estou. Porque esse negócio do véu do esquecimento, ele é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Bom porque a gente não lembra as coisas que nós fizemos no passado, que aumentaria muito mais a nossa culpa. Mas em função disso também, em função de eu ser orgulhoso, eu chego aqui e acho que eu sou o último biscoito do pacote. Então, eu não aceito uma intervenção de ninguém. Quantas vezes a gente está fazendo um monte de coisas na vida da gente, e aí chega um amigo, talvez nosso melhor amigo, e faz a parte mais difícil da amizade, dizer que a gente está errado. E aí a gente fala, você está viajando, você não vive a minha vida, você não está na minha casca para você falar disso, você não sabe disso. Aí a gente inventa um monte e a gente sempre vai ter justificativa para não ter contato com a parte que nós precisamos melhorar. Que uns teóricos chamam das nossas sombras. A gente vai correr delas igual o diabo fora da cruz. Então, ou seja, e isso está onde? Quem é que alimenta essa fuga? É o orgulho. Então, para que a gente possa viver melhor, a gente se compreender, colocar neste papel, ainda de espírito imperfeito, com isso, nós temos muito a trabalhar em nós, e a gente começar a admitir isso, aí as coisas começam a andar e a gente começa a ter mais paz, andar mais leve. Um grande exemplo de como que o orgulho é um entrave é quando alguém chega e fala assim, você está precisando ir na terapia. Aí você dá um pulo para trás e fala, minha saúde mental está ótima. Esse negócio de terapia é para doido. Primeira coisa. Quando a gente rejeita essa possibilidade da gente conversar com outra pessoa, isso já é um grande sinal de que o orgulho está ali, ó, desse tamanho, uma barreira gigantesca, impedindo que a gente tenha uma visão mais clara do mundo. Tem mais perguntas? Temos várias. Então, segue aí. Ó, de que maneira o orgulho se manifesta disfarçado de virtudes, como autoconfiança ou senso de justiça? Até quando é bom e quando começa a ser ruim? Então, olha só. Quando a gente olha lá no livro dos Espíritos, lá nas leis morais, e tem lá a lei da justiça, do amor e da caridade, começa-se a discussão filosófica do que é justiça. Então, ou seja, pergunta, o homem tem noção da justiça? Espiritualidade, sim, porque a justiça né, é um código que está escrito no nosso DNA. Tão é verdadeiro que se alguém pisa no nosso pé, a gente quer justiça, mesmo que nunca tenha escutado sobre justiça. Por quê? A gente começa ali a fazer as ponderações. Mas o que é a justiça de fato? Como eu posso ser justo? E aí a espiritualidade vai trazer lá, de uma forma que eu vou tentar resumir, ou dar o meu entendimento, de que é o seguinte: ele fala, fazeis ao outro o que gostaria que fizesses a você. Esse é o princípio da justiça. Agora, vamos olhar o mundo. Se eu não quero ser xingado, não vou xingar ninguém. Se eu não quero ser fechado no trânsito, eu não vou fechar ninguém. Se eu não quero. Comecem. Então, o que acontece? Se a gente fizesse realmente essa máxima da espiritualidade, só fizéssemos ao outro aquilo que nós queríamos que fizessem a nós, o mundo seria muito melhor. Só o que nós vemos como sociedade como um todo. Nós vemos que nós queremos muito e oferecemos pouco. Nós queremos sermos os primeiros, e aí Jesus já trata isso lá nos evangelhos, né? Os últimos serão os primeiros. Nós queremos ser os primeiros, dando lugar para que as pessoas possam fazer. A gente vê isso na fila, a gente vê no ônibus, quando entra um idoso, uma pessoa com uma criança no colo. O que a gente quer? A gente quer descansar. A gente está cansado, o outro não está cansado. Começa a ver aí um monte hoje de coisas que nós gostaríamos que fizesse pela gente, mas a gente não faz pelos outros. Quem que nós não gostaríamos de chegar cansado? Né? Vamos colocar uma pessoa, uma idosa de 90 anos, entra no ônibus. Gente, ela viveu 90 anos, né? Quase um século. Então, não importa se o dia dela foi bom, se está no início do dia, está no final do dia. Ela merece.
eu que só tenho 40, mentira, 40 umas coisinhas, né? Ela viveu o dobro do que eu, né? Então, ou seja, a gente passa, né, entender melhor. E aí entra aquela outra palavrinha que é tão bonita, mas tão difícil da gente se praticar. E junto com a justiça, né, quando a gente fala, eu só quero fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. A gente liga a outra palavra, empatia. A empatia, né, a gente se colocar no lugar do outro. Então, também é viver as dores do outro, viver as alegrias do outro. Então, ou seja, entender o que o outro está fazendo. Então, essas coisas elas andam muito junto. E o orgulho está nisso. O orgulho ele vem para dar uma visão dourada da nossa forma única de encarar a vida. Então, ou seja, a minha visão ela é certa. A forma como as coisas que eu acredito, ou da forma como eu acredito, ou como eu vejo, com o meu jeito muito singular de ver, somente que é o verdadeiro. Hoje a gente vê esse grande conflito no mundo hoje, são conflitos que de visões, de orgulho, na necessidade de estar sempre certo. O outro não pode estar certo também, por que que só a minha ideia é certa? Por que que a gente não pode juntar as duas visões? Tanto que quando a gente olha um mundo de regeneração, é um mundo que não vai existir mais competição de ideias. Ele vai existir cooperação. Não existe é porque simplesmente eu nasci de dia e o outro nasceu de noite, é porque as ideias de quem nasceu de noite é totalmente contrária. Não importa, eu não paro nem para ouvir. É simplesmente para ele participar desse grupo, para mim, eu não presto. Isso é o quê? Isso é orgulho. Isso é vaidade. Por quê? E aí, por que que eu não posso? Não. Se eu me permitir ouvir, significa que eu sou fraco, que eu estou mudando. E o fato de eu mudar significa uma fraqueza. Só que isso é o pensamento mais errado que a gente pode ter. Por quê? Porque a verdadeira força, ela está em reconhecer e mudar. O mundo, de uma forma geral, nos prega ao contrário. Lembramos que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, onde nós temos ainda irmãos que não querem ver o progresso. Por quê? Se existe um mundo que progride, quem está para trás também é obrigado a progredir. Pensam assim. Então, à medida de que a gente vai se deixando essas camadas que nós temos, eles não querem. Então, vamos fazer o quê? De tudo, de todas as formas, para que a gente continue acreditando que esse jeito de pensar de uma maneira egoísta, de pensar só em mim, é a maneira certa. E nós, como estudantes da doutrina espírita, precisamos compreender também de que a nossa realidade ela também é influenciada pelo plano espiritual. A espiritualidade ela não influencia só as minhas ações, mas elas influenciam as ações do mundo. E é quando a gente, da mesma forma, quando a gente vai lá no livro dos médiuns e começa a entender como que é a influência do espírito como espirituais, a gente pode olhar também essa influência do modo negativo, de como está vindo. O que são as coisas? O que está sendo publicado? O que está sendo mostrado no audiovisual? Essas coisas estão empoderando que eu ande em direção à minha mudança ou eles estão fazendo que eu seja estacionário? Isso é uma forma de a gente refletir. Quando a gente assiste um filme, uma série, lê um livro, que sentimento aquilo está trazendo? Um sentimento de cooperação, um sentimento onde eu vou me desfazer dessas armaduras que impede de que eu sinta, ou elas estão me deixando cada vez mais preso. Então, o orgulho ele vem assim, disfarçado dessas virtudes, como a pergunta trouxe. O que vem disfarçado, né, de formas de viver, de forma de se expressar, de forma de se vestir. Espera aí, a gente dá um passo atrás e reflete. Vem cá, quanto está me distanciando da minha realidade? Que muitas vezes, para eu entrar ali, como diz, né, disfarçado como uma virtude, eu estou deixando um monte de coisa para trás. Então, vale sempre a máxima que Jesus nos trouxe, que a gente tem que refletir, que a gente tem que pensar, que a gente tem que raciocinar, isso refletido já na própria doutrina espírita, né? Que é fé raciocinada. Eu olhar o mundo e pensar.
ter, e aí se a gente vai buscar isso lá na visão filosófica, a visão da visão crítica. Eu posso fazer isso, eu devo fazer isso, até com o que eu estou falando hoje. A gente vai sair daqui, será que o que o Léo falou é certo? Deixa eu pesquisar sobre isso. Deixa eu me aprofundar nisso um pouquinho. Tenha as visões críticas de vocês. Extremamente importante a gente olhar tudo isso. Não é porque A, o B, o C está falando que a gente deve seguir, não, mas a gente deve ter a nossa validação. Até porque isso, vou voltar lá no livro dos médios, quando é perguntado, né? Como que vamos saber se esse espírito é de luz ou se não é? Lógico que a pergunta não é essa, né? Eu estou mudando. Espiritualidade vai dizer, vai ver, veja os vocabulário, veja a forma como ele expressa, se é arrogante, se não é. Então, são caracteres que a gente vai começar a perceber de que medida eu posso ter para isso, para saber se esse espírito. É só a gente olhar para Jesus. Como que Jesus se expressava? Como que Jesus andava? Como Jesus praticava o amor? Aí a gente começa a comparar o que A, B, C está falando com a prática de Cristo. Como é que Jesus falava isso? Eu estou trazendo Cristo porque nós somos uma fraternidade cristã. Então, nós estamos baseados no ensinamento de Cristo. Como é que Cristo fazia? Cristo será que seria orgulhoso ao ponto de fazer isso? Ou de falar desse jeito com alguém? Ou indicar alguém para agir desta forma? Então, quando a gente começa a olhar não só o que é dito por aí, mas dito por outros médios, psicografias ou psicofonias, vamos começar a ter essa. Porque o orgulho também abraça muito nós da doutrina espírita, né? Porque achamos que conhecemos uma nova realidade, a gente também começa a se achar. Então, o orgulho também, ele é um mal que ele pica, né? É um mosquito que pica todo mundo. E essa doença se infiltra muitas vezes de forma, como diz a própria pergunta, né? Disfarçados de virtudes. Próximo. Segundo o Espiritismo, a humildade é um antídoto para o orgulho. Podemos cultivá-la de forma correta? Como podemos cultivá-la de forma correta? Olha, vamos pegar o exemplo da Paula. Ela tinha dificuldade, né, de contar com a mãe, né, dificuldade de entender o porquê a mãe a tratava simplesmente com amor e não a criticava. O que que acontece? A humildade, ela é talvez a virtude mais simples e talvez mais complexa. Mais simples por quê? Porque ela não requer muito para que a gente a utilize. Complexa por quê? Complexa. Porque o orgulho sempre vai nos impedir de, né, trabalhar contra a humildade, como a própria pergunta diz, né? A humildade é um antídoto para o orgulho. Então, qual é a forma da gente cultivar a humildade? Primeiro, é raciocinar e verificar se a gente está sempre na necessidade de estar sendo sempre certo. Essa é um caminho que a gente pode trilhar para sermos humildes. Vem cá, eu estou certo sobre isso? Eu posso abrir mão disso? Porque a humildade não está aí na ausência, né? Como as pessoas. O que que é? Geralmente, a pessoa assim, a pessoa é humilde. É porque a pessoa não tem bens materiais. Até porque há uma brincadeira de Jesus sobre isso, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Isso era só uma piada de Jesus na época, né? Usava-se muito o humor na época para poder chamar atenção para as coisas importantes. Isso eu até aprendi esses dias, vendo uma palestra sobre Daniel, sobre esse contexto histórico, né? Então, por que essa piada de Jesus? Então, o que que acontece? Então, a humildade, ela está a gente desvestir essa nossa face do orgulho, a necessidade de estar sempre certo. Agora, é fácil eu abrir mão da minha certeza? Quando eu fiz um curso de formação em neurolinguística, eu aprendi uma frase, que era assim: é melhor ser feliz do que ter razão. Mas muitas pessoas, elas abrem mão da felicidade para estar certas. E isso é orgulho. Para ela sair do orgulho para ir para a humildade, ou seja, abrir mão
de estar certa, né, para simplesmente ser feliz, isso é um salto muito grande, é muito difícil para a pessoa. Mas ela está aqui, todos nós estamos aqui para lidar, porque essa medida do orgulho, né, ela se caracteriza, se permeia em várias vertentes da nossa vida. Em algumas vertentes eu posso ser extremamente humilde e outras extremamente orgulhoso. Porque isso não é um ato contínuo, eu sou todo orgulhoso, eu sou todo humilde. Nós somos um misto de emoções, um misto de sentimentos, um misto de atitudes. Então, em atitudes eu serei extremamente humilde, é verdade, eu vou lá, aceito, faço isso, e outros eu serei extremamente orgulhoso. E aí, o caminho que o orgulho vai nos levar, ele vai trazer alertas ao longo deste caminho para ver que eu estou sendo orgulhoso. De que forma? Ações diárias, de reflexões, de avisos, de comportamento dos outros, coisas inesperadas, como aconteceu com a Paula, né? Ela esperava, ela não jamais esperaria que a mãe dela iria abraçá-la simplesmente, iria acolhê-la. Ela acreditava que não, que se a mãe dela a punisse, não na punição física, mas punir de ficar chateada, de ficar magoada, de não querer falar, ela entenderia que seria doloroso, mas ela mereceria. E aí, Dona Margarete demonstra essa humildade, no sentido de entender a filha, de entender de que a gente faz escolhas e a gente faz escolhas acreditando que nós estamos corretos. E aí depois a gente descobre que não estava. A humildade vai estar aí. Eu reconhecer, não fui por um bom caminho. É reconhecer, minha mãe tinha razão, não era para eu sair de casa, não era para ter feito isso, não era para ter feito aquilo. Ontem eu dei palestra na fraternidade, eu até usei isso, né? Que mãe tem um sexto sentido. Mãe tem né? O que a mãe fala acontece. Mas não é porque mãe roga praga, é porque a mãe sabe, já vivenciou, tem experiência. Então, todo filho ele parte para ser orgulhoso, que é onde nós somos mais orgulhosos do que tudo, que na fase da nossa adolescência, onde a gente sabe tudo sobre todas as coisas, sobre o céu, a terra, a água, o mar, ciências, magia, né? Tudo. O adolescente é assim, extremamente orgulhoso. O que acontece? A vida vai ensinar ele, né? Aí eu lembro muito do Joel, né? O Joel falava, ó, ele foi tão bom filho que ele falava assim, minha mãe falou para mim assim, Joel, eu só quero que os seus filhos sejam como você, né? Então, ou seja, então a gente tem que entender isso, que nós estamos num processo de maturidade espiritual, nós estamos amadurecendo, e ao nosso redor, todas as pessoas também estão da mesma forma. Então, qual é a melhor forma da gente cultivar a humildade? Usar essa humildade com a gente começar a reconhecer os nossos erros. Sim, Bruno, mande lá. Qual a relação entre o orgulho e o sofrimento? Em que momentos da vida podemos perceber que o nosso sofrimento decorre da resistência em aceitar a nossa própria vulnerabilidade? Muito bem. A resposta já está dada na pergunta, né? Ou seja, nós temos resistência em aceitar a nossa vulnerabilidade. É o caso da Paula. Quando ela vai para casa, que ela entra naquele turbilhões lá, conta no conto para minha mãe, isso é o quê? Essa relação de orgulho, a relação de julgar, né? Por quê? O que acontece? Quando eu olho, não, porque o julgamento ele meio que vem acoplado com o orgulho. Por quê? Porque eu começo a julgar os outros com a minha medida. Eu começo a achar que os outros vão se comportar da forma como eu me comportaria. Então, se eu não sou capaz de perdoar, outra pessoa também não vai ser. Ah, porque se acontecesse isso comigo, eu não aceitaria desculpa. Entende? Então, são esses momentos, e aí é por onde entra o sofrimento, porque o sofrimento vai trazer a reflexão. Nós, nós no estágio que nós estamos, no nosso processo evolucional, se não houvesse a dor, né? Porque o sofrimento é aquela dor continuada, aquela dor sem reflexão, a gente entra em sofrimento. Nós necessitamos passar pela dor, nós não necessitamos sofrer pelaquela dor.
E aí a gente sempre ouve um exemplo muito clássico na fraternidade, né? A dor é alguém veio e passou no meu pé, pisou no meu dedão machucado, meu dedo ficou doendo, doeu, tá aquela dor física naquele momento. Mas o que que é o sofrimento? Por que que a pessoa pisou no meu pé? Ela sabia que eu estava com o pé machucado. Será que ela não viu? A gente começa a fazer uma série de questionamentos, uma série de leituras, como eu vou usar o termo que eu aprendi lá na neurolinguística, uma série de leituras de mente. A gente começa a supor que a pessoa fez algo de propósito. Por quê? Porque a gente mede o outro pela gente. Ah, isso foi maldade dela, ter pisado no meu pé. Ela sabia. Mas será que foi mesmo? Será que ela não estava descuidada? E aí isso aumenta o nosso sofrimento, porque a gente começa a fazer um diálogo interno usando a nossa medida, e é algo que a gente fala hoje que é do julgamento. Então, onde entra o julgamento? Exatamente nessa parte, alimentando o nosso orgulho. Tá vendo? Ele fez isso por causa disso. Tá vendo? Ela tomou isso por causa daquilo outro. Ela fez isso com você porque ela não gosta de você. Ou porque ela agora quer espizinhar você. Então, são esta relação que entre sofrimento e orgulho. Por quê? Porque durante o sofrimento eu fico alimentando coisas que podem nem sequer ser verdades. Por quê? Porque eu estou julgando o outro pela forma. E aí, por que que eu sofro? Porque eu também não pego a minha responsabilidade. Papel da autorresponsabilidade. Eu estava com o dedo machucado, mas será que eu estava protegido? Será que eu não estava com a perna para frente? Será que eu não poderia ter feito algo para evitar que a outra pessoa pisasse no meu pé? Talvez eu não, eu que deveria estar mais atento. Quem está com o dedo machucado é quem? É outra pessoa ou eu? Sou eu. Então quem deveria estar atento? Sou eu. Então, nesse processo do orgulho, existe também essa transferência de responsabilidade. O orgulhoso, ele sempre transfere a responsabilidade para o outro. Ele nunca acha que a responsabilidade é dele. E trazer isso para a gente é extremamente difícil, extremamente doloroso, causa sofrimento. E aí, nós precisamos começar a reconhecer isso. E como que a gente reconhece isso? Muitas vezes vai ser pela dor e pelo sofrimento. Isso vai se repetir tanto na vida da gente que uma hora a gente vai parar e vai falar assim, vem cá, eu tenho que aprender alguma lição daí. Será que é só o outro que é errado? Será que não sou eu que sou errado? E a gente vê ao longo da história, por exemplo, quando a gente vai ler a Arte da Guerra, Sun Tzu fala lá do processo de comunicação e fala o seguinte, que eu tenho, como líder, eu tenho a obrigação de me fazer entendido. Não é o outro que tem que interpretar aquilo que eu falei. Então, eu vou falar e vou ter certeza que o outro entendeu aquilo que eu falei. Por quê? Porque eu posso falar algo, como estou falando agora, cada um vai estar lendo o que está recebendo e decodificando de acordo com o seu interior. Então, necessariamente, cada um vai ter o mesmo entendimento. Então, muitas vezes a gente fala alguma coisa, a outra pessoa entende do jeito dela. E a gente quer ter a nossa visão do mundo sobre a outra, quer que a outra pense exatamente igual a gente. Então, isso é o quê? Princípio da autorresponsabilidade. A gente tem que certificar de que a pessoa entendeu. E aí entra a parte difícil, que é esclarecer. Quantas vezes a gente passa anos. O seu Arlindo, de vez em quando, no Salão da Fraternidade, ele conta uma história dele sobre isso, né? Passou lá muito tempo chateado, se sentindo culpado, não chegava a pessoa para conversar, e quando ele conversava, a pessoa nem lembrava daquele acontecimento. O que que é? Orgulho para ir lá tentar dizer que eu não estava correto e me pedir desculpa. E isso traz o quê? Sofrimento. Então, essa relação de aceitar nossa própria vulnerabilidade, eu falei há um tempo atrás de um livro, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é perfeito, porque tem que ter coragem para a gente aceitar que nós somos imperfeitos. Próximo. Em muitas ocasiões, sentimos a necessidade de sermos reconhecidos e admirados. Até que ponto essa busca por reconhecimento é legítima e quando se torna um reflexo do mau orgulho? Good question essa, né? Porque olha só, por que que a gente tem essa necessidade de sermos admirados? Porque nós somos espíritos em processo de evolução, em afirmação.
O que que acontece? Quando nós estamos na escola, qual é a medida que hoje a gente tem né, como estudante para saber se nós estamos indo bem naquela matéria? Qual que é? Se fosse no salão da fraternidade, alguém ia falar, né? Então, vou responder. Acredito que seja a prova, não é isso? Um teste. Vou saber se eu estou indo bem em história. Quando fizer a professora for lá me arguir, eu vou responder o que eu sei. E se eu tirar nota boa, significa que eu estou indo bem. Então, isso nos traz esse sentimento de ser reconhecido. Eu reconheci, realmente estou assim. Mas fora do ambiente, qual é o que tem? É o elogio. Eu faço alguma coisa esperando que alguém me elogie. Ou seja, a gente está buscando algo em troca. Isso faz parte do nosso processo de evolução. Quando a gente olha, vocês podem pegar qualquer série de Jesus. Eu vou pegar as últimas duas que eu assisti. Aliás, estou assistindo porque não terminou ainda. Mas quando você pega Maria Madalena, que é uma série que tem na Netflix, a gente vai ver a história de Judas com Jesus. E o que que acontece? Quando a gente olha, né, como Jesus trata Judas, Jesus não espera nada, nenhum reconhecimento de Judas ao longo da história. Aliás, Jesus busca reconhecimento de nada. Mas porque ele já passou por essa fase nossa. E ele olha todo mundo que quer reconhecimento, ele olha com um olhar de ele está aprendendo. Judas queria ser reconhecido, mas Jesus não precisava de ser reconhecido. Aliás, toda afirmação antes da chegada de Jesus era para que Jesus fosse reconhecido como aquele que seria o libertador do povo judeu do jugo romano. Só que a libertação de Jesus não era uma libertação física, era uma libertação de pensar, uma libertação para além da física. Com isso, eles queriam, achavam que com todos os milagres, Jesus tinha que se sentir reconhecido, admirado por ser aquele que eles achavam. Era uma projeção deles serem reconhecidos na figura de Jesus. Jesus nunca aceitou isso. Ao contrário, quando ele poderia reafirmar sobre isso, foi o momento que ele sempre, né, que foi no momento da crucificação, tu és o rei dos judeus? Ele fala, tu dizes. Ele não aceita título nenhum. Por quê? Porque isso tem a questão, voltar à questão da vaidade. A questão mediúnica, por exemplo. Por que que o orgulho é uma das grandes armadilhas do médium? Porque ele, em algum momento, só vai se sentir que ele é médium se alguém chegar para ele e voltar e o admirá-lo. Nossa, você fala coisas tão boas. Esse espírito que trabalha com você, ele é muito inteligente, ele faz isso. Isso vai fazendo o quê? O ego do médium vai inflando, vai inflando, vai inflando, pela necessidade humana de sermos reconhecidos. Por quê? A necessidade de reconhecimento, ela vem da nossa ainda imaturidade emocional, no sentido de ainda não nos armarmos suficientemente. Por quê? Porque eu espero o reconhecimento de alguém porque eu ainda não me reconheço. Então, eu busco externamente aquilo que eu não tenho internamente. Por isso que a gente entra da história da gente auto se conhecer, da gente se amar mais, da gente, né, ter uma relação de amor com a gente, vem por isso. Então, essa necessidade de ser admirado vem dessa falta que existe dentro da gente. E à medida que a gente vai galgando passo a passo, em passos lentos, uns mais lentos, outros mais rápidos, o importante são as passadas, a constância dela, a gente vai perdendo essa. Quanto mais a gente vai se amando, mais a gente perde a necessidade de ser reconhecido. Então, a busca de ser reconhecido, ela é legítima quando esse reconhecimento eu mesmo terei. Fiz o meu melhor. Olha, estudei, passei na prova, passei no concurso que eu tanto queria, passei na minha prova final. Não precisa ninguém vir dizer, oh, você foi o máximo, eu vou ficar feliz por mim mesmo.
porque é resultado da minha ação. Então, essa necessidade de sermos reconhecidos e admirados, ela está profundamente ligada ao nosso amor próprio. Então, voltando à pergunta, né, ela se torna um reflexo do mau orgulho quando eu preciso buscar isso constantemente. Se eu não tiver essa aprovação, se eu não tiver o reconhecimento de alguém, eu nem levanto da cama. Se eu não tiver o reconhecimento de alguém, de chegar e me abraçar no final e falar que foi bacana aquilo que eu fiz, é como se aquilo não tivesse valor. Eu fiz tudo errado. Então, ou seja, isso não pode ser um fator que determina a minha vida. Eu preciso fazer, independente de ser reconhecido ou não ser reconhecido. Eu não preciso de sair, vamos trazer para o lado do voluntariado. Eu não preciso ir distribuir cesta, tirar uma selfie lá junto com a cesta, botar lá no meu Instagram, no Facebook, no meu, né? E aí a medida se aquilo fez bem para mim, é a quantidade de curtidas ou de que meus amigos me admiravam. Qual a minha relação de medida de sucesso, de reconhecimento? Eu ter feito alguém, a diferença na vida de alguém naquele dia. Mesmo nem que ela reconheça, mas é o meu reconhecimento. É a minha percepção da minha real contribuição do mundo. Então, quando eu reconheço, eu não preciso de valor nenhum externo. Então, quando a gente olha para várias pessoas que trabalharam, o próprio do nosso patrono, doutor Bezerra, ele tirava dinheiro do salário dele para comprar remédio para os outros. Ele não precisava de afirmar, ele tinha certeza do que ele queria. Ele esperava que o reconhecimento e, né, a admiração fosse a força motriz do seu trabalho. Ele encontrava essa força motriz dentro dele mesmo. Se você existe tem uma série que está na Disney, né? Sobre Chico Xavier, a gente vai ver lá que ele nunca fez por admiração, nunca fez por ser reconhecido como o maior médium. Ele simplesmente fazia por amor. Então, quando a gente acompanha, vê que até lá já no final da sua vida, doente, ele fazia questão de sair, sentar lá e acolher as pessoas. Isso é o quê? Isso não é necessidade de ser admirado. As pessoas vão nos admirar pelo fato de que a gente faz aquilo por fazer. Então, vai ser uma admiração sadia. Agora, quando eu faço buscando, isso vai trazer muito sofrimento, porque em algum momento a gente vai parar e a gente não vai ter essa retroalimentação. Isso vai nos levar ao quê? A um caminho que a gente chama de depressão. Vou ficar depressivo porque eu não tenho mais aquilo. A maior medida disso são pessoas que fazem sucesso e depois são esquecidas. E aí, aquilo alimentava tanta pessoa que é aquilo que não alimenta mais ela. Então, ou seja, aquilo se servia para alimentar uma casca de fora, porque dentro dela não existe vazio. Então, o melhor caminho para isso é a gente buscar se amar mais. Você respondeu a pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo. Não No faça. caso de eu reconhecer os meus erros, abrir mão do meu orgulho e buscar a pessoa para a reconciliação, mas ela não aceita. Muito boa pergunta. O que acontece? O perdão, o perdão, ele é uma ferramenta de cura, não é para o outro, é para mim. O perdão nunca é do outro, ele é sempre para mim. Se a gente pega o caso da Paula e da mãe dela, né? Se a mãe dela, olha só, se a mãe da Paula não tivesse a mãe da Paula, ela perdoou a Paula muito antes da Paula chegar, porque a Paula poderia nunca ter voltado, nunca ter pedido desculpa. Mas se a escolha de Dona Margarete fosse ficar culpando a filha e guardando mágoa da filha, essa relação ela ficaria doente para a vida inteira, para fora da vida, né? Já que a gente todos nós somos espíritos e acreditamos na continuidade da vida.
Então, o que que ela fez? Qual foi a melhor forma de ela se libertar daquele sentimento? Que ela ficaria magoada. O que que acontece? Quando a gente fica pensando, voltar ao exemplo do pisão do pé e sofrimento. Quando a gente fica alimentando isso, alimentando a mágoa, isso vai nos distanciando ainda mais da pessoa, isso vai fazendo mal para a gente. Por quê? Porque hoje a medicina, ela já é capaz de comprovar que o que a gente pensa, a gente somatiza e se transforma em doença. Então, acho que tem um livro, Você Pode Curar a Sua Vida, eu não lembro o nome do autor, mas ele vai trazer lá uma série de doenças que são que nós instalamos no nosso corpo físico, aí volta, nem tudo é karma, mas é escolha. Que a gente se instala em função dos sentimentos que nós temos. Não me lembro quais, mas deixando a dica para que a gente possa pesquisar depois. Então, o que que acontece? Esse quanto mais eu demoro, mais eu estou injetando combustível, né, em algo que pode se tornar uma doença física depois. E o que que Dona Margarete fez? Ela perdoou. Tanto que, para surpresa da Paula, que quando ela chega, ela esperava exatamente o dedo em riste. Eu te disse. E ao contrário, ela recebe por amor. Então foi uma decisão. O perdão é uma decisão nossa para o outro, uma questão de consciência. Então, quanto mais eu vou adquirindo consciência, eu vou adquirindo sabendo de que isso realmente faz mal para mim, então acontece parte de mim ter mais consciência, eu perdoo o outro, independente se o outro vai aceitar ou não. Então, vamos imaginar o seguinte: eu sou orgulhoso, quero pedir perdão, porque aí o meu orgulho é o quê? Eu me sentir bem. Aí eu vou lá, peço perdão para o outro. Aí o outro me diz não. Aí olha só como o meu processo ainda precisa ser trabalhado. Eu volto bravo para ver com ele. Tá vendo? Eu sabia que ele não ia me perdoar. Eu já saí de casa, eu sentia aquilo em mim que eu não devia ter ido procurar ele. Aí a gente somatiza aquilo que nos tinha magoado mais o não perdão da outra pessoa. Aumenta a nossa ira ainda mais. Então a resposta do perdão não está na outra pessoa, está sempre em mim. Então, quando a gente entra para o caminho da humildade, que foi perguntado lá atrás, eu vou, independente dele pedir, dele aceitar ou não aceitar. Eu estou fazendo o caminho humilde dizer o seguinte: olha, eu errei com você. O outro pode não ter o nível de consciência de entender o porquê que eu errei. Eu errei por quê? Porque eu sou um ser errante ainda. Estou aprendendo. Mas o perdão ele parte de mim, do nosso nível de consciência. Então, quanto mais a gente abrir mão verdadeiramente desse orgulho. E aí, por que que o perdão? Porque o perdão é entender que eu errei, e não foi o outro que errou. É entender a minha parte no erro. Porque muitas vezes a gente só culpa o outro, a gente quer pedir perdão, mas eu não fiz nada. Eu vou lá pedir perdão, mas eu não fiz. Mas é minha parte. Eu entendi verdadeiramente o que eu errei. Eu parei e fiz uma reflexão, porque reflexão é algo que exige trabalho. Vamos imaginar, eu colocar no papel. Eu tive essa ação. Por que que eu tive essa ação? Ah, porque eu entendi que o mundo era desse jeito. Ah, porque ele pegou. Muito obrigado, Roseli. Ele pegou e pisou no meu pé. Ele sabia que eu estava machucado. Vamos pegar o exemplo dele machucado. Mas aí eu olho, mas por que que ele pisou? Será que eu poderia ter evitado? Será que ele realmente viu? Eu vou criando um cenário. E aí preciso lá. E preciso também aceitar o que o outro vai falar. Poxa, eu pisei no seu pé. Foi sem querer. Mas você podia ter protegido o seu pé melhor. Eu estou preparado para ouvir a volta. Que aí o outro pode, lógico, que é igual quando as pessoas dizem, né? Devemos não confundir. Vou lembrar o ditado depois, né? Que muitas pessoas utilizam da sinceridade para serem cruéis. Né? Mas vamos imaginar na sinceridade pura. Alguém que ama a gente e quer dizer para a gente aquilo que a gente precisa ouvir. A gente vai aceitar?
Vamos acolher, isso parte do princípio da humildade e parte do princípio do perdão. Então, se eu estou ali, né, na reconciliação, eu também tenho que estar disposto a acolher o que o outro vai falar e entender que ele também pode ser que ele também exagere. Então, eu não posso ficar retroalimentando isso. E é por isso que essa questão do perdão, Jesus disse que a gente tinha que perdoar infinitas vezes. Por quê? Porque ele é uma sucessão. O perdão, ele é uma medida progressiva. Quanto mais a gente pratica, mais a gente começa a entendê-lo. E é por isso que, inclusive, a gente tem um livro escrito por Adriano, por Ezequiel, o mesmo que escreveram esse livro agora, que é Perdão, a Chave para a Liberdade. É o perdão que liberta a gente. Nós precisamos urgentemente aprendermos a perdoar verdadeiramente. E para isso passa por essas duas casinhas, orgulho e julgamento. Precisamos nos desdobrar sobre os ensinos evangélicos, sobre os ensinos que a espiritualidade nos traz. Podemos nos debruçar sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o livro Céu e Inferno, para que a gente possa dali tirar as nossas lições de qual é a melhor forma, ou de que forma, não existe a melhor, porque a melhor cada um vai encontrar a sua, mas entender o porquê este movimento do perdão, ele é extremamente importante nas nossas vidas. Aí voltando ao que nós dissemos anteriormente, né, para que a nossa vida, para que a gente possa viver mais leve. Mais perguntas? Tem bastante ainda, hein? Oxe, Ó, achei que o já ju- podia encerrar a palestra. Não. O julgamento para com os outros e o auto-julgamento têm diferença? Se sim, o que os difere? Vamos lá, julgamento, né? Vamos lá. O julgamento para com os outros e o auto-julgamento tem diferença? Olha só, a gente julga o outro pela nossa medida, né? Ou seja, pelo que a gente acredita. Só tem uma métrica, né? Por exemplo, um juiz, ele vai julgar em função do quê? De uma lei que está estabelecida, não é? Você tem lá o Código Penal, o Código Civil, que é o Código de Conduta. Então, ele vai olhar aquilo que foi feito e vai olhar como aquilo se enquadra, né? Levando em consideração o que a acusação está falando, o que a defesa está falando, e ele vai juntar aquilo tudo e ele vai tirar uma conclusão. Mas a conclusão dele segue uma base. Qual é a base? A lei. Certo? Todo mundo concorda? Qual é a nossa lei do mundo? Qual é a lei maior que nós somos os juízes? A nossa lei. É como a gente encara o mundo. As nossas convicções, as nossas crenças. Então, o julgamento com o outro vai ser baseado nisso. Agora, qual vai ser a diferença entre o julgamento com o outro e o julgamento com a gente mesmo? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Para mim, é a medida dos atenuantes e agravantes. Quando os outros fazem aquilo comigo, é mais grave. Quando eu faço com o outro, não é tão grave. É só a gente fazer um exercício, olhar da nossa vida para trás e colocar alguma situação. A grande probabilidade disso acontecer é muito grande. De que tanto é que isso está escrito lá na lei da justiça, do amor e da caridade. Fazer com o outro o que eu quero que façam comigo. Se lá está divertindo que a gente tem que ser assim, é porque a gente ainda não é. E é tão importante que Jesus afirma no segundo mandamento: amai o próximo como a ti mesmo. É essa a relação do julgar. Qual é a medida que eu estou julgando? Como que eu estou dando peso? E aí a gente faz essa reflexão. Quando a gente traz o mais difícil, por que que a gente evita ter contato com o nosso lado ruim, com a sombra? Tá aí a Mariana, que é psicóloga, né? Porque é difícil a gente olhar para o nosso gêmeo, né? Malvado. Fazer esse exercício de reflexão mexe com a gente. Colocar isso lá no papel e começar
a fazer essa pergunta. Por que que a pergunta é, será que eu julgo os outros com a mesma medida que eu me julgo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Pode ser inverter o contrário? Pode também. Uma pessoa que carrega muita culpa, que a culpa ela vem do próprio também do seu próprio julgamento. A pessoa que carrega muita culpa é porque ela tem uma visão aí aonde o meu julgamento vai ser mais pesado para mim do que para o outro, quando eu não estou bem comigo, quando eu não sei o meu real valor. Eu me deprecio. Então, quando eu faço uma atitude, quando eu me pego num erro, eu me puno 10 vezes mais do que a outra pessoa, porque eu não estou bem comigo. Eu não aceito que eu sou digno de misericórdia. Isso está ligado à minha relação de amor próprio. Então você vê que isso é tão importante que Jesus já falava para a gente lidar com o nosso amor próprio. Quando o nosso amor próprio está em dia, tudo o julgamento, esses negócios, ele passa. Eu não tenho necessidade de reconhecer, eu não preciso julgar o outro, eu não preciso esperar nada do outro, e está ligando a nossa capacidade de amor próprio. Então, quando eu peso, e aí o que que acontece? Se a gente for lá no livro O Céu e o Inferno, por exemplo, eu gosto muito desse livro porque ele traz essa dinâmica, né, lá do princípio da codificação e como os espíritos se sentem, né? O que a gente vê na zona de sofrimento, que a gente na fraternidade chama de zona de sofrimento, que o pessoal chama de umbral, é o quê? Nada mais é de um agrupamento de pessoas que estão se culpando o tempo inteiro. E lá no próprio Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, a gente vai ter lá o processo que a gente tem da reparação. Culpa, arrependimento e a necessidade de reparar. A culpa vem da onde? Do nosso julgamento. Então, quanto mais eu me culpo porque eu fiquei julgando os outros. Então, o que que acontece? O julgamento é aquilo que eu vou impor ao outro que eu temo do que o outro impõe contra mim. Então, ou seja, eu começo a julgar o outro o seguinte, vamos pegar pela, quando a gente, nós espíritas temos esse, quando a gente começa a adentrar, entender essa relação da lei de causa e efeito, a gente olha alguém sofrendo e fala, ele está sofrendo porque ele merece. Ele é responsável pelo sofrimento dele. A gente começa a achar assim. E aí a gente fala assim, não, não posso interferir no sofrimento dele. Isso é o que eu também estou julgando. Madre Teresa tem uma frase que eu li num livro do Robson Pinheiro, chamado Pelas Ruas de Calcutá, que ela fala: quem ama, quem julga não tem tempo para amar. Essa frase é tão, né, quando ela diz, ela está olhando só do prisma do nosso julgamento para o próximo, mas a gente pode pegar nesse conceito que estamos falando hoje e trazer para a gente mesmo. Quanto mais eu me julgo, menos tenho tempo para me amar. Por quê? Porque o meu julgamento. O que que é um julgamento? Até voltando para o lado direito. O julgamento, quando a pessoa entra num processo que ela se torna. O julgamento é por algo bom que a pessoa fez? Hum? Não, né? Então a gente julga por um erro que a gente cometeu. E quando a gente desencarna e passa ao plano espiritual, o nosso juiz é a nossa consciência. Então, quanto mais eu tenho consciência, ou quanto menos eu tenho consciência, vai ser a medida do meu sofrimento. Então, nós temos que nos atentar a isso, né? De começar a olhar essa questão do julgar, essa questão do amar, entender que cada um está no seu momento e buscar diminuir essa relação, né? Então, é, quanto, e aí Jesus também traz isso, né? Da relação do que julgar, da forma do que você julgar os outros, você também será julgado, por quê? É a nossa própria consciência. Então, nós precisamos começar a trocar o julgamento pela palavra, pelo entendimento. Vamos procurar, no lugar de julgar, entender a posição do outro. Bora? Agora temos mais um monte, hein? Ó, no Evangelho segundo o Quantas? Espírito, há um- Quantas? eu Quantas? tenho que contar aqui, mas eu vou contar, mas eu acho que umas seis ou mais. Então, tá bom.
No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que devemos evitar julgar o próximo. Como diferenciar a justa avaliação de uma situação do julgamento condenatório? Essa pergunta deve ter sido feita por um advogado, né? Só pode. Ai, ai. Olha só. É, Qual foi a máxima? Eu conto o seguinte, como falo em julgamento, só me vem uma cena dos evangelhos na minha mente. Não sei se vocês compartilham dela, mas para mim é a cena lá que Jesus está lá, riscando o chão com seu dedinho, com um pedacinho de pau. Eles trazem lá a mulher, né? E conta a história para ela. Tá vendo, Senhor? Olha, ela foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E aí vão e pergunta para Jesus, né? E aí, Jesus? Aí Jesus vem com uma frase simples, né? Então tá, gente. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Pronto. Resume-se tudo isso. Então, essa questão de devemos evitar ajudar o próximo, ela diz por quê, né? A gente não existe essa palavra justa avaliação. Por quê? Porque a gente sempre vai estar olhando pelo nosso prisma. Entender que o outro, aonde que vai ser eu vou usar a expressão que é como diferenciar a justa avaliação de uma situação de julgamento condenatório. Posso dizer que no meu modo de ver, todo julgamento que nós emitimos, baseado na nossa opinião, é sempre um julgamento condenatório. Porque nós não estamos vendo o todo, nós estamos vendo uma parcela daquele espírito. Quando a gente olha uma ação de alguém, a gente não entende por quê, o que tem por trás. Por exemplo, na neurolinguística tem um pressuposto que todo comportamento ruim tem uma intenção positiva por trás. Então, se eu olho desse prisma, se a pessoa cometeu um erro, mas o que que ela queria por trás daquilo? Por que que ela age assim? Eu conheço, no mínimo, a história de vida dela, a família, como ela viveu, como ela não viveu. Cada um reage, porque nós somos formados por aquilo que nós somos como espírito. Então, a gente, quando reencarna, a gente, apesar de esquecer o passado, as nossas personalidades, a nossa característica, ela se mantém. Aquilo que a gente vem buscar está impregnado na nossa alma. Mas também existe um meio que está em volta da gente. Como que é esse meio? Como que eu reagi? Então, quando eu olho uma situação de um comportamento da pessoa, não existe uma outra forma a não ser condenatória. Por quê? Eu estou vendo só o comportamento dela, que é um pedacinho do que ela é. Será que ela sempre foi assim? Foi só naquele momento? Eu não sei. Por isso que eu acredito muito da gente, acredito que o nosso futuro é sair do julgamento para o entendimento. Buscar é entender antes da gente emitir qualquer opinião. É usar, qual é o contraponto disso? A compaixão. A compaixão acolhe. A compaixão é a misericórdia. Quando a gente vai para o plano espiritual, que a gente se culpa, pega o chicote, se chicoteia, se autoflagela, aquele negócio todo, a misericórdia, representada por nossa mãe Maria, ela nos abraça. Foi exatamente o que Dona Margarete fez com a Paula. Abraçou. Que passou, passou. Nós temos que entender que cada um existe uma lei universal que nos rege, que é a lei da justiça. Nenhum ato da gente ele vai passar impune. Inclusive até o bem que a gente deixa de fazer, o bem que a gente faz, o mal que a gente faz e o bem que a gente deixa de fazer. Então nós precisamos deixar que essa parte do julgamento, que a pessoa está certa ou errada, que ela deve ou não deve pagar, vamos deixar para a vida. A vida vai se encarregar disso. Então, o julgamento do outro, ela mostra o quanto a gente precisa se interiorizar. Então, é um espelho. O comportamento do outro, quando instiga a gente a julgar, é um espelho voltado para a gente. Olha, espera aí, posso atirar a pedra? Eu tenho um pecado? Outra parte de Jesus fala, ó, antes de ter com o Senhor, volte e resolva o problema com o seu irmão. Por quê? Está voltando, o irmão é a gente. Tira a trave do seu olho primeiro. Ou seja, faça a sua reflexão interna.
Então, não existe diferença. O julgamento não tem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho na pergunta. Diferença é justa, não existe justa avaliação, porque nós não sabemos o todo. A única pessoa que pode nos avaliar justamente é o Criador que nos conhece do início da criação até agora. Fora ele, o restante é só compaixão, que é o que Jesus nos ensinou a fazer. Próximo. Em que medida o julgamento que fazemos dos outros reflete as nossas próprias imperfeições? Acho que eu meio que também, como diz você, né, meio que respondi, né? Então, exatamente por quê? Porque o julgamento vai mostrar quem a gente verdadeiramente é, o que está dentro da gente. Essa é a medida. Então, quando eu julgo o outro, eu estou trazendo aquilo que tem à tona em mim. E é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa de cuidar. É o comportamento do outro vai despertar a nossa ira. Agora, por que que eu estou me sentindo irado por isso? Aí vou voltar à máxima de Jesus. Eu tenho pecado? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, nós temos que sair do julgamento para o entendimento, a compreensão, a compaixão, para que a gente passe a não julgar, mas entender, acolher. É tudo que a gente aprendeu de Jesus. Jesus, ele nunca julgava. Ele sempre o quê? Ele acolhia, ele abraçava, ele levantava, se empoderava as pessoas para que elas mesmas mudassem de vida. E é isso que a gente deve fazer. Estimular os outros ao melhor delas e não julgá-las. Próximo. E a pergunta é como fazer isso, é como podemos substituir o julgamento pela compaixão e pelo entendimento. Tem como. Cada um vai achar o seu como. Né? Jesus já nos trouxe isso. Como podemos substituir? Usando a compaixão. Como que a gente usa a compaixão? Se colocando no lugar do outro, buscando entender, se colocando em oração para o outro, em oração para a gente mesmo. Você vê, Jesus orava o tempo todo. Nós sabemos que nós temos uma nuvem de testemunhas. Agora, nós queremos ouvi-la. Muitas vezes eu não quero nem orar, porque eu não quero ouvir o que é certo. E aí, muitas vezes, o certo é alguém chegar para a gente e falar assim, você está errado. Né? Tem ali, ó, quem é que está ali, ó, sempre, né? De mãozinha andada com a gente, desde que a gente chega ao mundo. O nosso anjo da guarda, o nosso mentor. Quantas vezes a gente está disposto a ouvir verdadeiramente o nosso mentor? Então, muitas vezes ele vai julgar, ele vai dizer. E aí, cada caso é um caso. Cada caso a gente vai entender como que a gente vai substituir esse julgamento por a compaixão. O que que é compaixão? A gente acolher, a gente trazer para perto da gente. Então, o como é agir. Vamos nos colocar em ação, colocar tudo isso que a gente está discutindo essa noite em ação, é difícil para chuchu, não é fácil. Por isso que o conhecimento ele vem, depois a gente raciocina e depois a gente sente. Por isso que a gente evolui intelectualmente para depois evoluir moralmente. O evoluir moralmente é o quê? É a educação desses sentimentos. É essa compreensão, é colocando um amor em prática, é a prática do amor. Então, se eu pudesse ousar dizer como, é amando. E amar é um verbo de ação. Então, nós precisamos nos colocar em ação, em ser compassivos, mas não só de pensar, mas de agir com o outro com compaixão. Era um, é o que eu poderia ousar dizer, né? Porque a gente é difícil de dar receita. Como é dar uma receita, né? Como preparar um bolo melhor? Bota as 3 xícaras disso, 3 xícaras daquilo. Que eu poderia dizer, usem abundantemente o amor. Temos mais? Como o orgulho influencia nosso desejo de julgar os outros? Será que nós nos sentimos superiores quando apontamos erros alheios? Será? Devolva a pergunta, né? Será? Vamos analisar. Será que a gente se sente? Eu vou dizer como humanidade como um todo, sim. É o que eu li uma vez de um indiano chamado Osho. Né? Ele falava, né? A humanidade, nós temos que perder incansavelmente a vontade de estar sermos sempre certos. O que é isso? Orgulho. Ontem, né? Eu usei essa expressão na fraternidade também. Né? Tem pessoas que falam assim, ó. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Isso é o quê? Isso é orgulho. Entende? Então,
ele vai trazer essa dinâmica da gente sim influenciar o outro, porque eu sou melhor do que o outro, é porque agora eu sou espírita, aí eu consigo agora compreender que o que aquela pessoa está passando é a lei da ação, é a reação, é a palavra karma, aquilo ali é o karma dela. Ela está daquele jeito ali, tá se lascando na vida, que é o karma dela. Isso é o quê? É eu achar que eu não tenho o meu, aí eu só fico olhando para o outro. Então, ou seja, o orgulho, ele vai influenciar a gente a julgar o outro, porque ele está olhando, o orgulho não deixa a gente voltar a visão para dentro, ele está sempre, ó, olhando. Não já viram esqueci o nome, vou botar assim, aquele equipamento, né? Coloca assim, ó, do lado da cabeça do cavalo, assim, para que ele não olhe o que tem, que olhe só para frente. Já viram? Não me lembro o nome daquilo. Nunca viu, não, Rosa? Então, lá tem assim, ó, né? Então, ou seja, o orgulho é isso, não deixa eu olhar para lado nenhum, só olho para frente. O que é para frente? Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, o outro está errado, está errado, está errado. Essa é a medida do orgulho. Então, a reflexão que a gente pode fazer na relação do orgulho é começar a fazer essas reflexões. Quantas vezes eu achei que eu estava errado durante o dia? Quantas vezes eu aceitei a opinião do outro? Quantas vezes eu considerei pensar que o outro pode ter um jeito diferente de pensar de mim? Isso é julgar. Então, a gente começa a fazer o quê? Reflexões, né? Será que nos sentimos superior quando apontamos errado? Aí, com certeza, né? A gente chega até a inflar o peito quando a gente tem que falar com alguém, né, com propriedade. Tá vendo? Você fez isso porque você deixou de fazer isso. E volta à máxima de Jesus: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então a gente tem que começar a usar toda essa, né, para olhar para a gente. Jesus nos convida o tempo todo para isso. E a gente verdadeiramente vai começar a quebrar esses grilhões, essas algemas, a partir do que a gente começar a fazer essas reflexões. E aí a gente vai se tornar pessoas mais leves. Mas para isso requer coragem. Temos mais? Temos mais três. Então tá bom. É, qual o impacto espiritual de julgar os outros de maneira severa? E como isso pode influenciar o nosso progresso moral? Bem, o impacto espiritual eu vejo da seguinte forma. Não tem como a gente estar assistindo um filme. Nós somos um observador que estamos vendo muitas cenas. Então a gente vê que muitas vezes quando uma pessoa está sendo injustiçada pela outra, a gente olha toda a outra. Você tem duas pessoas, né? Essa daqui só está vendo que essa aqui está a ação, o que ela está conseguindo enxergar. Nós estamos vendo tudo que essa pessoa está fazendo por trás para chegar naquilo. Aí quando acontece, ele fala, puxa, tá vendo? Se ele soubesse que o tanto que ele fez, o tanto que ele abriu mão daquilo para falar que ele não teria feito aquilo. A gente, por quê? Nós estamos olhando de fora. Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente tem essa visão olhando a nossa vida e olhando o outro. Aí o que que acontece? Quando esse filme passa, aí você vê todas as coisas, aí você começa a ver como você errou, o que que o outro fez, que você foi injusto com ele, né? Vamos lugar. Aí começa a vir a nossa consciência, nossa. Aí advém o quê? Nossa culpa. Então, o impacto para mim, vendo que eu observei de tudo que eu já li até hoje, é exatamente esse. O nível da minha culpa. Então, quanto mais severo eu julguei, e é por isso que fala que mais nós seremos julgados, porque a gente vai se sentir culpado na medida que a gente julgou. Então, o tamanho disso vai ser a nossa culpa. Quanto mais peso eu julgo o outro, maior depois será a minha culpa em função disso. Mas não precisa chegar no plano espiritual, não. Comecem a refletir na vida vamos começar a refletir em nossas vidas. Quando a gente julga alguém, depois a gente descobre a verdade, como que a gente se sente. Coisa simples, né? Vamos imaginar. Ah, eu falei que eu botei esse negócio aqui. Aí o outro vem e fala, não, você não colocou. Não, coloquei, não coloquei. Aí arruma uma discussão do caramba. Aí depois você descobre que você realmente não tinha colocado. Como é que você se sente? Como que eu me sentiria?
Aí eu poderia ter duas vertentes. Eu poderia ter a vertente orgulhosa e falar, cara, eu descobri, mas não vou falar nada com ele. Mas eu sei que eu fiz. Eu poderia ir lá e dizer, não, realmente não estava aqui. Mas em algum momento eu vou me sentir culpado, talvez logo não. Mas à medida que eu for adquirindo consciência, eu vou estar assim, puxa, o cara estava certo, eu estava errado. Entende? Então, para mim, o impacto na minha verdade é esse. Quanto mais severo eu sou, depois aumenta o tamanho da minha culpa. E aí o impacto do nosso progresso moral vai ser o quanto tempo eu me amo o suficiente para não ficar preso nessa culpa. Quanto mais eu entender que, ok, eu sou capaz, eu não sou um espírito perfeito, eu erro, ok, reconheci meu erro. Eu entendo que eu vou ter que reparar isso, né? Mais rápido eu progrido moralmente. Porque aquele que progride moralmente não é aquele que não só não erra, mas é aquele que reconhece mais rápido os seus erros e o incorpora e passa a trabalhar para não executar mais aquele erro com ninguém. Acho que a medida é essa. Agora, não é fácil fazer isso, mas eu vejo que a medida que Jesus nos ensinou é essa. Próximo. Quando julgamos alguém, estamos nos colocando no papel de juiz. Será que temos conhecimento suficiente para avaliar com justiça a trajetória e as provas espirituais de outra pessoa? Quem pode julgar? Muito bom. Aí eu vou pegar o exemplo da própria Madre Teresa que ela fala no livro, quando ela fala sobre julgamento. Assim, quem somos nós? Que capacidade nós temos de julgar o outro se nós não conhecemos nem a gente mesmo? Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o Léo, quantas coisas eu fiz no passado, de boas ou ruins. Se eu estou aqui exatamente buscando descobrir quem eu sou, da onde eu vim, de como eu vou poder me melhorar, se eu não sei de mim, como eu posso saber do outro? Então, para mim, essa máxima dela é que tange esse caminho do julgamento. Eu não me posso nunca colocar no papel de juiz. Porque, voltando ao exemplo do próprio juiz, o juiz, ele vai julgar, ele conhece a legislação toda. Ele conhece o Código Fim traçado, a jurisprudência, o que aconteceu com outras visões. Então, ele tem a visão científica. Agora, nós temos de tudo isso da outra pessoa, das pessoas que nos cercam. Imagine, olha só, a gente está falando que cada ser que está encarnado na Terra hoje, ele deve ter, no mínimo, chutando muito por alto, no mínimo umas 100 encarnações. No mínimo. Desde que ele foi criado. Estou falando que é na Terra, não. Estou falando de tudo. No mínimo 100. Mínimo. Acho que pode ter muito mais. Como que a gente vai dar conta de saber tudo que esse caba passou? Porque até aquela pessoa que a gente julga por um comportamento que agride o que a gente acredita, que a gente diz que ele é ruim, isso, aquilo, ele pode ter feito coisas muito boas lá atrás, se perdeu no caminho, agora está se trilhando de novo. A gente não sabe em que ponto da curva cada um está. Você está no ar, você está descendo, você está aqui embaixo, você está no meio, a gente não sabe, a gente não conhece nada. Então, a melhor forma, né, que a única pessoa ali, né, quem pode julgar? A única pessoa que pode julgar o outro é Deus, que nos conhece desde o momento que nós somos apartados da criação, né? Quando ele liberou a gente de si e nos fez partículas. Ele conhece a nossa trajetória. Ninguém conhece, nem Jesus conhece a nossa trajetória individual como espírito, nem Jesus. Jesus é como nós, filho de Deus. Quem pode julgar a gente somente é Deus. Deus criou uma lei perfeita, lei da ação e reação, porque nem ele vai julgar. Quem vai julgar é essa lei. Essa lei está ali escrita, assim como todas as outras que estão descritas e outras que nós temos nem sequer ainda capacidade de entender. Se a gente não conseguiu nem entender essa direita ainda, você imagina as outras que estão permeando a nossa existência. Nós não entendemos. Então, a gente precisa vou voltar a dizer para o meu entendimento, trocar a palavra julgamento por entendimento. Última. Muitos justificam seus atos por orgulho de manter suas crenças e suas convicções. Esses atos geralmente são o resultado de seus julgamentos, vídeo racismo. Enquanto humanidade, o que nos leva a essa divisão? E quando superaremos essas diferenças?
Bem, quando Jesus vai lá abre o seu, né, abre a sua jornada, né, de trabalho, e ele faz isso lá no Sermão da Montanha, né, publicamente, que ele se anuncia, ele traz lá as bem-aventuranças. E traz lá as qualidades que nós precisamos ter para que nós sejamos bem-aventurados. E ele tem um conjunto de pureza, de amor, de respeito pobre ao próximo, de humildade, né? Essa pureza de coração, né? Bem-aventurados os puros de coração e mansos, pois deles serão. Então, ou seja, por quê? Está trazendo que, na verdade, não são características que a gente trabalha individualmente. As bem-aventuranças é um conjunto que nós trabalhamos constantemente em nosso processo de evolução. Então, o processo de crença, a gente passa por ele porque a gente é aquilo que é nosso, aquilo que a gente veio construindo. Só que qual é a crença que nós temos de futuro? De que todos nós somos filhos de Deus, primeiro. É uma crença que Jesus veio instalar na gente para que seja verdadeira. Que existe um Pai e nós somos todos irmãos. Nós ainda não acreditamos verdadeiramente nisso. No dia que nós acreditarmos, o mundo será um mundo melhor. Por quê? Olhe para nossas famílias. A gente quer o mal ao nosso irmão? A gente não quer. Então, o que acontece? As brigas de crença hoje no mundo é que separam as pessoas. Na verdade, se a gente for buscar casos hoje, existe até famílias que são divididas pelas crenças. Isso é verdade. Mas lá no fundo, no fundo, a gente não quer. Então, praticar essa irmandade é o que Jesus nos trouxe. Por isso que nos trouxe o amor e nos trouxe o perdão, porque para praticar esse conceito de irmandade, a gente só vai conseguir usando essas duas medidas, perdão e amor. Perdão e amor. Agora, sobre nossas convicções, né, é, eu vou pegar ali um artista popular muito famoso que acho que escreveu algo muito importante sobre isso, né? Que ele falava lá, né, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter sempre aquela opinião formada sobre tudo. Eu acho que era alguma coisa desse nível. Quanto a gente quer mudar? Mudar as nossas convicções requer coragem. Por quê? Porque eu abandonar aquilo que eu acreditava tira aquele esteio do que eu sempre acreditei. É igual fazer a transição de quem não acredita na espiritualidade, na vida, a continuidade da vida, e passar a acreditar de que a vida ela continua. Concorda? É uma transição muito grande. Para alguns é inadmissível. É como se ele admitir que a vida continua, é olhar para o passado dele e achar que tudo aquilo era uma mentira. E não é. Aquilo só deu base. Eu só consigo hoje entender que a vida continua porque eu construí essa base. Então, às vezes a gente tem a noção de que para eu me tornar, vou usar esse exemplo, né? Para eu me tornar espírita, eu preciso abandonar aquilo que eu acreditava, e não é. Essas coisas formam quem nós somos. Aquela crença nos trouxe até aqui, nos deu base para que eu tenha uma nova crença, uma nova percepção. Olha, veja o exemplo de Paulo. Paulo, até o caminho de Damasco, qual era a crença dele? É que Jesus era o inimigo. Ele perseguia cristãos. Só que ele só pôde ter todo o sucesso que ele teve porque antes de ele se tornar Paulo, ele foi Saulo. Então ele tinha aquela bagagem toda, o estudo que ele teve, de ser um cidadão de cidadania, de conseguir de falar outras línguas, de tudo isso era o quê? Porque ele foi chefe do Sinédrio, a oportunidade que ele teve. Então, as nossas convicções, elas devem e irão mudar. Por quê? Se não for mudar nessa vida, vai ser na próxima. Eu vou tendo a consciência, minha consciência vai se ampliando. Agora, eu não preciso jogar para trás ou ter vergonha das coisas que eu acreditava, porque elas me trouxeram até aqui. Então, o que a gente tem que fazer é olhar essas crenças, o quanto ela impacta no resultado na vida dos outros. Igual, por exemplo, você trouxe
a ideia do racismo. Pensa, essa ideia é de que significa que uma raça é inferior à outra. E a gente vê nos livros, a gente vê nas obras cinematográficas, como que funciona isso? Recentemente, do povo branco com o povo negro. Né? O povo branco achava que o povo negro era inferior intelectualmente, que era como um animal, que não sei o quê. Mas se a gente vai na época de Jesus, os romanos olhavam para o judeu da mesma forma. O próprio judeu, dentro do povo dele, olhava quem era judeu de outro jeito. Então, ou seja, são convicções radicais. É o radicalismo nos leva a esse tipo de ação. Então, como humanidade, né, o que, que vai fazer com que a gente, quanto mais a gente entender que não é este corpo material que nos define, mas quem nós somos como espíritos, e aí vem da irmandade que Jesus nos ensinou, é que a gente vai fazer com que a gente vai superar essas diferenças. Mas isso é um processo, a gente está caminhando. Já foi pior no passado. Antes, todo mundo achava que isso era normal. Hoje a gente já vê que não é normal. Isso é uma evolução. Daqui a pouco a gente já não vai nem dizer que não é normal, a gente não vai sentir essas diferenças. Então, isso é um processo. Isso acontece porque nós estamos num processo de evolução, um processo de purificação desses nossos sentimentos. Isso é normal. Todo mundo em todos os mundos de prova e expiações, e todas as almas que estão no estágio de evolução como a nossa, passa por este caminho. Todos. Por quê? Porque o a evolução é igual em para todos os filhos. Então a gente nasce simples e ignorantes e com o tempo a gente vai adquirindo consciência. E aquilo que a gente fazia de errado, hoje a gente já não faz mais. Então, como sociedade, aquilo que era normal, hoje já não é mais normal e com o tempo isso vai ser superado. Então, esse é o processo de evolução. O que a gente tem que fazer é o quê? É buscar olhar essas crenças e não ter vergonha de mudar, não ter, aceitar como foi algo que foi parte do nosso passado e usar isso como uma base para uma nova crença. Então, esse é o nosso futuro, é assim que a gente caminha e é assim que caminha a humanidade, olhando e renovando nossas crenças. É por isso que Jesus veio, para renovar a nossa fé na gente mesmo, na fé no próximo e olhar o próximo não como alguém distante, alguém diferente, mas alguém igual. Tanto é por isso que ele fez questão não só de curar o povo judeu, não ser só o Messias do povo judeu, mas ele foi o Messias de quem o aceitava, independente de sua nacionalidade, de sua região ou de sua crença. É isso. Mais perguntas? Não, sem perguntas. Então, gente, já que nós encerramos todas as nossas perguntas, eu acho que a maior lição que eu tirei lendo esses dois episódios, né, esses dois capítulos do livro, é que nós podemos sim esperar ser amados por alguém, perdoados por alguém. Devemos aceitar com graça esse perdão, porque isso faz parte do nosso processo de humildade. A gente não precisa se sentir culpado o tempo todo. E que a maneira da gente julga o outro é que é a forma que nós somos limitados pela nossa consciência, mas não significa que nós não podemos mudar. Nós estamos hoje todos reunidos aprendendo exatamente sobre isso, como nos tornar, como melhorar a nossa capacidade de olhar o próximo, como olhar o irmão e principalmente como olhar a nós mesmos. Então, meu muito obrigado por todas essas perguntas, enriqueceram muito o nosso bate-papo, tornou ele dinâmico. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho sobre este tema e que nós teremos outras oportunidades de aprendermos com esses personagens maravilhosos, né? Porque os erros da Paula também são os nossos erros. Os acertos da Paula que a gente vai ver ao longo do tempo também serão os nossos acertos. Nossas vidas se misturam com os personagens, trazendo para a nossa realidade aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, meu muito obrigado para todos, conclamo a todos novamente para que a gente possa fechar nossos olhos e peço ao nosso Pai Celestial mais uma vez que visita cada lar desses que nos escutam, que nossa Mãe Maria possa abraçá-los, que cada um possa sentir essa misericórdia, esse amor incondicional do nosso Pai Celestial, através do coração de nossa Mãe Maria.
enchendo-nos de amor, enchendo-nos de vontade de espalhar, de compartilhar esse amor que sentimos nesse momento, que possamos olhar a quem está ao nosso lado com esse olhar misericordioso, amoroso, compreendendo que estamos todos iguais, na mesma fila, para compreendermos e aprendendo ainda o que é amar e o que é amor. Eu peço novamente que o nosso Pai esteja presente no coração daqueles que ainda estão distantes, desses ainda que são orgulhosos por não se sentirem ainda pertencentes a essa família, de achar que em função dos seus erros não são merecedores. Que o Senhor possa tocar o coração deles nesta noite, que eles possam se sentir amados, acariciados, respeitados, que o Senhor possa aliviar as dores daqueles que estão em sofrimento e encher o coração daqueles que ainda estão dispersos, meu Pai. Faça-se presente na vida de todos nós, nos abençoando, nos protegendo, hoje e sempre, que assim seja.